Nós fazemos a apresentação do nosso produto através desta pasta, que nela contém um resumo de tudo quanto nosso produto faz. Então, durante a apresentação, se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Por isso, bem-vindo ao mundo da qualidade de vida, da longevidade, do bem-estar e da saúde. E esta é a visão aérea da sede da nossa empresa, que a matriz fica lá em Maringá, no Paraná. Uma indústria líder no mercado mundial com exclusividade em diversas tecnologias. Nosso diretor-presidente, Valdinir Gonçalves de Sales, está no segmento desde 87, possuindo uma grande experiência no segmento. Também temos 23 filiais espalhadas estrategicamente no país para dar assistência ao cliente. Fabricamos produto de alta tecnologia, desenvolvida para o bem-estar e cuidado com a saúde. Somos a única no segmento que temos todas essas certificações. ISO 14001, ISO 9001, o selo da Anvisa, que é o selo do Ministério da Saúde, e o selo do Inmetro. E a saúde é considerado o maior patrimônio do homem. O homem com saúde, ele realiza todas as suas tarefas. Sem saúde, além de não realizar, ainda vive dependendo da mão dos outros. Mas para se ter uma boa saúde, nós precisamos de pelo menos 3 coisas que são básicas. Um exercício físico correto, orientado por um profissional, e uma alimentação equilibrada. Agora, o mais importante e o que menos as pessoas falam é o sono. Mas não é qualquer tipo de sono. Tem que ser o sono REM, que é o sono reparador. Porque durante o sono REM são liberados os hormônios da vida e do bem-estar. Porém, o estilo de vida moderno, ele tem comprometido a qualidade da nossa saúde. Ou seja, o jeito que a gente está vivendo hoje, que é diferente do jeito que os antigos viviam, que tinha uma vida mais natural, que comprometeu a nossa saúde. E a consequência desse estilo de vida moderno é o surgimento de novas doenças que os médicos não conseguem explicar. São dores, inflamações, enxaqueca, problema de coluna, tensão, má circulação, irritabilidade, mau humor, insônia e estresse. Você conhece alguém que tem pelo menos um desses problemas? É muita gente, não é verdade? E qual que é a nossa cultura? É quando a gente adoece, a gente se automedica. E se esquece, se aqueles remédios que o médico prescreve já têm efeito colateral e contraindicação, imagine aqueles remédios que a gente toma por conta própria. O que é que acontece no nosso organismo? Aí surge precocemente doenças como diabetes, artrite, artrose, hernia de disco, osteoporose, depressão e hipertensão. E hoje, 30% da população mundial sofre de dores crônicas. E quando a gente não dorme bem, o que é que ocorre? São os distúrbios do sono. E quais são as características? É o surgimento de manchas e rugas na pele, um envelhecimento precoce, um mau desempenho sexual e afetivo, arritmia cardíaca, dificuldade da atenção e da concentração, apneia e ronco. Você já ouviu falar da apneia alguma vez? Muito bem. A apneia ela é uma parada cardiorrespiratória. Aquela pessoa que está dormindo à noite e de repente ela para de respirar. Naquele momento o coração acelera e ela pode sofrer um infarto e um derrame. É uma das maiores causas de morte súbita durante a noite. E hoje a insônia é um problema de saúde pública, porque 70% das pessoas dormem mal. Então, como se prevenir de todos esses males? Foi pensando nisso e a minha empresa desenvolveu um aparelho de saúde que você pode não acreditar. Ele vem no formato de um colchão. Mas a minha missão aqui é mostrar para você de que ele não é um colchão. Ele é uma usina de saúde no formato de um colchão. Para que você entenda melhor, eu trouxe aqui uma maquete, que é um modelo pequeno, para o senhor ver como é que ele funciona. Se eu abrisse ele aqui no meio, o senhor ia perceber que ele é composto por 2 camadas. A primeira camada é esse tecido, que recebe um tratamento especial desenvolvido pela Bayer, da Alemanha, com essência de aloe vera e íons de prata. Isso torna ele totalmente antiácaro, antifungo e antibacteriano. A segunda camada é um rabatã, que é essa esponja modificada, que tem uma boa ventilação e também faz uma automassagem da acupuntura de dedo do tipo Doin. Isso ativa a nossa circulação, melhora o nosso sistema linfático, a gente relaxa e dorme. A terceira camada são os magnetos, de mais ou menos 800 graus. A quarta camada são as pastilhas de infravermelho longo, de 4 a 14 microns. A quinta camada são as pastilhas de FIR, que é uma biocerâmica com 30 trilhões de frequências por segundo. A sexta, a sétima e a oitava é um conjunto de densidade progressiva, ou seja, ele suporta 400 kg sem deformar. A nona, a décima e a 11ª é um conjunto ortopédico isotérmico que nem esquenta no verão, nem esfria no inverno. A 12ª, que fica na base do aparelho,
é um poliuretano amortecedor. Acompanha o travesseiro, já que a terapia completa a cabeça até os pés. E é opcional em algumas linhas vibromassageadores que dá essa massagem eletrônica. Pois bem, aqui é a consequência do uso de colchões inadequados. Se a gente fosse comprar um colchão agora no comércio tradicional, nós íamos encontrar apenas dois tipos, ou o colchão mole ou o colchão duro, que na verdade nenhum é indicado para a nossa saúde. E por quê? É porque o colchão mole ele empurra a sua coluna para cima. Já o colchão duro, além de empurrar a sua coluna para baixo, ainda provoca pressão nas extremidades de apoio. O nosso aparelho ele não tem uma só densidade. A densidade ele é progressiva e não prejudica a saúde por dois motivos. Primeiro, ele não tem espuma comum, nem também tem madeira. Ele é totalmente ortopédico e terapêutico. Porque a gente tem que considerar de que quando a gente está em pé, a gente tem um peso. Quando a gente se deita, o peso se divide. A cabeça pesa 8% do total do corpo, enquanto que o quadril pesa 44%. Então, a nossa densidade é progressiva, que é para alinhar a sua coluna. Por que é que eu tenho que dormir com a minha coluna alinhada? É porque 22 órgãos internos meus estão ligados à coluna através de terminais nervosos. E aqui é a ilustração do ácaro. Você já ouviu falar do ácaro alguma vez? O ácaro é um bicho que está em toda parte na nossa casa. Ele está no tapete, está no sofá, está na cortina, está na almofada. Agora tem um local na nossa casa que é o Hotel 5 Estrelas do Acre. O senhor tem noção de onde seja? Muito bem, o colchão. Agora o senhor sabia que um colchão com 10 anos de uso chega a ter 3 trilhões de ácaro? E ele é responsável por todo o processo alérgico respiratório, toda doença terminada em ite, sinusite, bronquite, amidalite, tudo isso é provocado pelo ácaro. No nosso aparelho não corre esse risco, porque ele tem um tratamento desenvolvido pela Bayer da Alemanha que torna ele totalmente anti-ácaro. E estes são os benefícios das nossas energias. A pastilhinha preta, que é a da magnetoterapia, que são os ímãs de mais ou menos 800 Gauss. Gauss é a medida do magnetismo. Menos de 800 Gauss não faz bem nem faz mal à saúde, porque é semelhante ao ímã de geladeira. 800 Gauss é o mesmo magnetismo que a Terra emite. A Terra tem um campo geomagnético que mede aproximadamente 800 Gauss. Isso é essencial para a manutenção da nossa saúde. Agora, mais de 800 Gauss é muito ruim para a nossa saúde e a gente vive cercado disso durante todo o dia, como por exemplo a televisão. Não sei se você já passou o braço perto da televisão e viu o que é que acontece, não é verdade? Os pelinhos ficam arrupiados e por que é que acontece isso? É porque a televisão emite 5.000 Gauss negativo. O telefone celular, ele emite 6.000 Gauss. E os médicos afirmam de que o uso abusivo do celular pode provocar até o câncer. Agora, o campeão da casa é o forno de micro-ondas. Ele emite 9.000 Gauss. Os especialistas afirmam de que para a gente descarregar a carga eletromagnética que a gente recebe em excesso durante todo o dia, é necessário que a gente esteja com os pés descalços na terra pelo menos 3 horas ou deitado na grama. Eu vou e pergunto, você tem tempo para fazer essa terapia? É verdade, ninguém tem mais tempo para fazer isso. Foi por isso que a nossa empresa pensou e desenvolveu esse aparelho de saúde, porque você, quando está deitado nele, é como se estivesse deitado na terra. Ele corresponde ao contato com a terra e ele produz um efeito relaxante no seu organismo, ativa a circulação e a oxigenação do sangue e aumenta a resistência do organismo. A pastilhinha branca, que é a fototerapia, que são duas, é o FIRED e o FINFRARED, que é um composto de nanopartículas de platina, titânio, alumínio, prata e ouro, que equivale ao nosso contato com o sol da manhã. Isso é uma invenção de um japonês cientista chamado Toshio Komuro, que ele descobriu durante 40 anos de estudo. E essa energia melhora a pressão arterial, ajuda a combater os radicais livres e o envelhecimento precoce, previne contra a infecção, diabetes e osteoporose, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão e melhora a energia das células e aumenta a força muscular. E estes são os benefícios ainda da pastilhinha branca, que é a ilustração da artéria de um recém-nascido. Quando a gente nasce, a artéria é cinza, obstruída, o sangue passa livremente, a pressão está regulada a 11/7. Só que com o passar do tempo nós vamos comendo o que não deveria comer e a pressão arterial já fica comprometida 15/9, porque a gordura que se acumula dentro das artérias, ela cola na parede da artéria e calcifica, então o sangue não tem mais passagem livre. Essa é a ilustração de outra pessoa que está prestes a ter um infarto e um derrame. A pressão arterial já está 20/15. E o que é que o nosso aparelho faz? Essa pastilhinha branca, ela ativa a sua circulação,
sanguínea sem precisar acelerar o coração. Com isso, ajuda a prevenir o acúmulo de gordura nas veias e artérias e auxilia na proteção contra o infarto e contra o derrame. Essa é a parte da água. A gente sabe de que o nosso corpo é formado de 70% de líquido. E quando a gente não tem a exposição ao sol da manhã, nem tampouco faz exercício físico, tem uma vida sedentária, vai se criando macromolécula dentro do nosso organismo. Os médicos chamam de retenção de líquido. Isso é uma grande armadilha porque junto com a retenção de líquido também se retém metal pesado, toxina, hormônio e nutriente. Hormônio e nutriente é para alimentar nossas células, só que presa dentro da água não tem como nossas células se alimentar. Com a ação do Fire-Red e do Fire-Infrared, ele quebra esses clusters, que são essas grandes bolhas de água, libera o hormônio e nutriente. Nossas células se alimentam, a defesa imunológica fica mais eficiente. E o metal pesado e a toxina, que também estavam presos dentro da água, ele é descartado através das válvulas de escape do corpo humano, que é a fezes, a urina e o suor. É por isso que o senhor percebe que se eu colocar aqui em cima do nosso aparelho sal, ele tira o sal. Se a gente colocar açúcar, ele fica menos doce. Se a gente colocar aqui um cigarro, ele tira a nicotina. Se colocar a cachaça, ele tira o álcool. É isso que ele faz dentro do organismo das pessoas. O nosso corpo é formado de átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos e forma os sistemas. As doenças elas começam no nosso corpo na menor parte, ou seja, nos átomos, mas só pode ser detectada pela medicina quando chega nos tecidos, muitas das vezes já muito tarde. E as nossas células elas são inteligentes, elas recebem, processam e emitem a energia. Então, devido ao envelhecimento natural, o estresse e as enfermidades, elas passam a emitir a energia da doença. E ao proliferar essa energia da doença, se inicia uma cronificação. Então, o remédio não faz mais efeito, porque o remédio é química, e doença crônica se trata com energia. Por isso, a nossa empresa desenvolveu um sistema chamado Biopower. Esse sistema tem a capacidade de ensinar as células envelhecidas e doentes a funcionar da forma original. Através do seu DNA, as células recuperam a sua memória anterior e passam a emitir a energia da saúde. O que é que essa energia vai fazer no nosso organismo? Vai ativar a memória das células, vai produzir um efeito relaxante, analgésico, anti-inflamatório e vai equilibrar a energia das células. Você aciona essa energia através desse controle, dorme com ela 6 horas por noite ligada. É isso que ela vai fazer no seu organismo. Estes são os principais benefícios do nosso aparelho. Ele melhora a circulação sanguínea e a qualidade física e química do sangue, aumentando a resistência do seu organismo. Ele alivia dores nos órgãos internos, região lombar, torcicolo, problema de coluna, insônia e ajuda o alívio dos distúrbios gastrointestinais. É eficiente também nos casos de varizes, cãibra, inchaço, tensão e dores musculares no pescoço e nos ombros. Anemias, dores de cabeça contínua, cansaço físico e mental, amortecimento de mãos e pés e artrites. Previne também problemas cardíacos, auxilia no controle da pressão arterial e ajuda a evitar o infarto e o derrame cerebral. E o principal, auxilia na fixação do cálcio aos ossos devido à produção de vitamina D. E este é o parecer de um médico cardiologista, Dr. Marcos Aurélio do Santo Rosa, e este é o CRM dele. Ele usa o nosso produto há mais de 15 anos e assina pelo nosso produto. Um médico, quando vem assinar por um produto, ele sabe o que é que está fazendo, não é verdade? Pois bem, então ele diz que o uso do nosso aparelho melhora o sistema cardiovascular, diminui crises de asma, bronquite e dos quadros de fibromialgia, além de aumentar o poder imunológico do organismo. Ele diz também que pode beneficiar qualquer tratamento de doenças crônicas degenerativas, bem como de doenças agudas e traumáticas, como a depressão, epilepsia, diabetes e mal de Parkinson. Ele diz, entre outras coisas, de que todo mundo pode usar o nosso aparelho, desde uma criança recém-nascida a uma pessoa que tenha 100 anos de idade. Só tem uma pessoa que não pode usar o nosso aparelho, é o portador do marca-passo, por conta do campo magnético que existe nesse aparelho. Porém, a gente manda fazer o encomendado, tirando essas pastilhinhas pretas, que é quem produz o campo magnético, pois as pastilhinhas brancas ela não tem nenhuma contraindicação. O nosso produto tem uma certificação de 15 anos de garantia. Uma indústria que faz um produto e dá 15 anos de garantia, acredito que ela sabe o que é que está fazendo, não é verdade? Pois bem, mas a durabilidade do produto é de 40 a 50 anos. Diante de tudo isso, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade para perguntar.